A China lançou grandes exercícios militares em torno de Taiwan pela quarta escalada neste ano, simulando um enorme bloqueio contra a pequena ilha, poucos dias após o presidente taiwanês William Lai fazer seu primeiro discurso no Dia Nacional. Os exercícios reforçam o que está no cerne da questão, a reivindicação da China sobre Taiwan autogovernada. Pequim vê a ilha como uma província separatista que eventualmente fará parte do país e não descarta o uso da força para conseguir isso. Mas muitos taiwaneses se consideram parte de uma nação separada, embora a maioria seja a favor de manter o status quo, onde Taiwan não declara independência da China nem se une a ela. Em meio a esta crise, o presidente chinês Xi Jinping ordenou que as tropas fortaleçam sua preparação para a guerra, poucos dias após Pequim realizar exercícios militares em larga escala contra Taiwan. Xi Jinping fez seus comentários durante uma visita a uma brigada da Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular. Mas afinal, Taiwan é a China? Os primeiros colonos conhecidos de Taiwan foram povos tribais austronésios, que se acredita terem vindo do atual sul da China. Registros chineses parecem mencionar a ilha pela primeira vez em 239 d.C., quando o imperador enviou sua força expedicionária, um fato que Pequim usa para respaldar sua reivindicação territorial. Após um período relativamente breve como colônia holandesa, Taiwan foi administrada pela dinastia Qing da China, antes de ser cedida a Tóquio depois que o Japão venceu a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão se rendeu e abriu mão do controle do território que havia tomado da China. Posteriormente, Taiwan foi oficialmente considerada ocupada pela República da China, que começou a governar com consentimento de seus aliados, Estados Unidos e Reino Unido. República da China era o nome dos territórios da China continental e da ilha taiwanesa atualmente. Mas nos anos seguintes, uma guerra civil eclodiu na China e as tropas do então líder Chiang Kai-shek foram derrotadas pelo exército comunista de Mao Zedong. Chiang e os remanescentes do seu governo do Kuomintang e os seus apoiadores, cerca de 1,5 milhão de pessoas, fugiram para Taiwan em 1949. Chiang restabeleceu uma ditadura que governou Taiwan até a década de 1980. Após sua morte, Taiwan iniciou uma transição para a democracia e realizou suas primeiras eleições em 1996. Vale destacar que a ilha de Taiwan justifica sua independência da China continental, oficialmente chamada de República Popular da China, por Taiwan ter sido fundada primeiro, oficialmente em 1º de janeiro de 1912, como República da China. Hoje, o nome oficial de Taiwan, após então a Revolução de 1911, que derrubou a dinastia Qing, liderada pelos Manchus, e encerrou a história imperial chinesa. Em 1º de outubro de 1949, o líder comunista chinês Mao Zedong declarou a criação da República Popular da China, como conhecemos hoje. O anúncio encerrou a custosa guerra civil em larga escala entre o Partido Comunista Chinês e o Partido Nacionalista do Kuomintang, que eclodiu imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Na década de 1970, alguns países começaram a argumentar que o governo de Taipei não poderia mais ser considerado um representante genuíno do povo que vivia na China continental. Em 1971, a ONU mudou o reconhecimento diplomático para Pequim. Quando a China começou a abrir sua economia em 1978, os Estados Unidos reconheceram oportunidades de comércio e a necessidade de desenvolver relações. Estabeleceu-se então formalmente laços diplomáticos com Pequim em 1979. Desde então, o número de países que reconhecem o governo de Taiwan caiu drasticamente, com apenas 12 países reconhecendo a ilha atualmente. A China exerce considerável pressão diplomática sobre outros países para que não reconheçam Taiwan. Mesmo tendo grandes relações com Taiwan, os Estados Unidos não reconhecem oficialmente a pequena ilha independente da China. E isso tem relações com os acordos de Jimmy Carter e Deng Xiaoping na década de 1970 de uma única China.
As tensões políticas entre as partes que batalham pela hegemonia territorial e histórica estão empurrando a região para uma grande guerra. Washington é obrigado por lei a fornecer armas defensivas a Taiwan e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os Estados Unidos defenderiam Taiwan militarmente, rompendo com uma postura conhecida como ambiguidade estratégica. A situação é tão delicada e caótica que nenhum presidente americano ousou pisar em Taiwan, já que isso enviaria uma mensagem clara para Pequim que a ilha é independente e reconhecida pelos Estados Unidos. Caso uma guerra eclodisse na região, na minha análise, os Estados Unidos se comportariam exatamente como faz hoje com a Ucrânia. Não enviariam tropas americanas diretas para a ilha para lutar contra a China, mas recursos militares. Em 2022, a situação ficou caótica após a visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, e a China respondeu com uma demonstração de força sem precedentes, realizando exercícios militares ao redor de Taiwan em retaliação. Sob o governo de Xi Jinping, a China intensificou essa guerra de zona cinzenta, enviando números recordes de caças chineses perto de Taiwan e realizando exercícios militares em resposta a trocas políticas entre os Estados Unidos e Taiwan. Em 2022, as incursões de aviões de guerra da China na Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan quase que dobraram, e segundo os Estados Unidos, até 2027, a China pode enviar uma grande invasão contra a pequena ilha. Como já sabem, tem outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube, então dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.